Pronto. É só o que tem é muito. É isso mesmo. Nós vamos fazer uma homenagem agora às professoras e professores do colóquio. Muito obrigada. Ó, gente, o Marcondes está com todo o material ali, vocês apreciem, né? Eu já vi que eu vou sair daqui levando um tanto de coisa, né? Que fizeram história do colóquio. Então, é uma homenagem a essas professoras e professores. Rodolfo, você pode chamá-los, por favor? Que aí, está aqui, ó. Rápido. Tá. Bom, então eu gostaria de chamar a professora Amádia Henrique Borges, da Faculdade, Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fundadora do Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat, o GERA. A professora Carla Hora, da Universidade Federal de Goiás, a UFG, é coordenadora do Laboratório de Estudos do Meio Ambiente, o LEMA. A professora Akemi Ino, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade, o ABS. O professor Joelson Gonçalves de Carvalho, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos e também coordenador do NUPER, Núcleo de Pesquisa em Extensão Rural. E o professor João Ruguenin, da UFG Campus Goiás e também coordenador do Lab Proge. Vou pedir para vocês fazerem as considerações. Gente, pode sentar. Cadê os nomes aqui, gente? Os nomes deles. Senta aqui. Não, eu estou aqui agora. Agora eu já entreguei, já passei o bastão. Agora eu estou aqui nos. Agora é com os pioneiros. Começa pela Amádia? Vamos começar pela Amádia. Qual das duas? Começa. Então pronto. Boa tarde, bom dia, né, ainda. Gente, eu estou tão emocionada com tanta coisa linda que já vi aqui, que a gente não precisa dizer mais nada. Né? Se pegar aquele mapa, né, que mostra, assim, mas foi em tão pouco tempo foi devastado tudo, foi destruído e a nossa ancestralidade foi, né, intimidada. Aí, de que serve aqueles pequenos momentos, aqueles recortes que vivenciamos, né? Mas, de repente, né, sonho que se sonha só é só um sonho. E o que se sonha junto é realidade. A gente tem que construir, né, como Lefebvre já colocava, buscar um futuro a partir do presente, que são vocês agora, e considerando o passado. Né? E o que a gente viu aqui, que vocês colocaram do que estão fazendo presentemente com essa relação direta com o passado, e a gente vê que temos futuro, né? E que muita coisa vai ser transformada. Antigamente, a diversidade era uma coisa que ninguém podia nem dizer que existia. Né? Tudo era camuflado e não existia. E, hoje em dia, já se conquistou a diversidade de gêneros, de raça e alguma coisa, mesmo que não seja respeitada, mas a gente tem leis no país. Então, algum dia, nós teremos também o direito de relacionar o habitat, né, com as pessoas que neles vivem, com a história que eles têm, com o que as pessoas querem de morar. E nós, arquitetos e urbanistas, e nós, agrônomos, e nós,
moradores de uma determinada área, de ocupações, teremos como trabalhar de uma forma coletiva, considerando, né, o que já foi tão bem falado aqui. Então, esse pequeno pedacinho do que eu vou contar foram 30 e tantos anos de trabalho, vendo como a gente poderia introduzir o campo e a cidade coletivamente, de como a gente poderia trabalhar coletivamente com profissionais diferentes, com saberes diferentes. E foi só um pedacinho, tá? É isso que eu queria contar. Mas, em 1994, um ano após o primeiro assentamento do MST no Rio Grande do Norte, teve um aniversário e nós fomos convidados a ir, porque a nossa seção sindical do Andes, né, dos professores universitários, a nossa direção foi lá e a nossa presidente, que era arquiteta e urbanista, viu como a gente precisava trabalhar coletivamente, né? Então, como é que eles estavam lá, como é que chegaram, né? Então, a terra, eles conseguiram a terra, e tinham um saber muito grande já, através de pessoas que lutavam politicamente, e, ao mesmo tempo, precisavam também de algumas assessorias, como nós também precisávamos, todos nós. Então, foi aí que o curso de Arquitetura e Urbanismo, ainda no final da ditadura, conseguiu falar com o MST e se propor a ser voluntários para trabalhar e discutir e ver como poderíamos nos ajudar. Tudo foi muito novo, né? Passamos alguns anos, até 1997, 94 para 97, estudando e trabalhando junto, e quando a gente conseguia interferir em alguma coisa com eles, interferia, quando não, a gente aprendia com eles. E foi assim que foi trabalhado, sempre considerando o lado do saber que a gente tinha, não é, de arquitetura e urbanismo, mas também filosófico, mas também de considerar as outras comunidades e tudo, e vendo isso. Foi assim que a gente foi trabalhando. Eu me lembro que vocês vão ter a apresentação de Cândida, né, que hoje em dia fez parte dos 5 primeiros arquitetos concursados pelo INCRA, e que está aqui em Brasília, agora foi chamada, e ela começou a trabalhar exatamente como assessora do MST no Rio Grande do Norte, a partir do conhecimento que desenvolvíamos no curso, né? Nossa aluna laureada com esse trabalho, e laureada ainda da graduação. E aí a gente vê que muita coisa a gente precisa aprender. E ela dizia assim, quando era estudante de arquitetura: mas quais as referências que a gente tem para fazer isso? Mas quais as referências? Né? Quem éramos nós? Né? Então, era muita discussão, e a síntese dessas discussões todas, e a consideração pelo outro. Né? Então, era também a gente partir para participar da Constituinte, tentar colocar a questão do rural e do urbano, que nem se falava tanto, mas respeitar os outros saberes e tudo. Foi uma conquista que nos levou a denunciar que os projetos dos assentamentos rurais não eram considerados como saber que necessitava passar pelo CREA. A gente começou a colocar. Na época, nós não tínhamos ainda o CAL, nós lutávamos pelo Conselho de Arquitetos e Urbanistas, achando que seria diferente de outros. Né? Nós éramos militantes da Federação Nacional dos Arquitetos, do sindicato, etc. e tal. Nós lutávamos por uma nova sociedade, e por aí eu acho que tudo isso foi levando a gente a começar. Certo? Então, o colóquio foi o quê? Quem são os nossos pares, para a gente debater as angústias e a felicidade de estar junto de tanta gente legal. Essa felicidade que teve nessa mesa anterior, sabe, da gente ver isso, é uma coisa que não tem preço.
E eu acho e eu espero que as pessoas novas que estão aqui dê continuidade a esse trabalho que a gente já tem há algum tempo, né? Então, nós começamos o primeiro colóquio buscando saber quem eram os nossos colegas, alguns a gente já tinha se encontrado e tudo, e a gente ia tentando ver, através da assessoria que dava o MST lá no Rio Grande do Norte, e a gente vinha para Florestan Fernandes, obrigada. E aí, foi assim que surgiu o primeiro colóquio, né? Em 2006. Foi 2006, eu acho. Foi, né? Foi em 2006, começou, e foi muita gente daqui, Carla estava lá, né? Tinha muita gente também ligada ao ABS, né? Ligado a assessorias e tudo, e a gente teve um grande debate. O MST, nós fizemos assim, de que forma? Né? Metodologicamente, a gente não queria coordenar. Então, a coordenação foi coletiva, foi a do MST e da UFRN. Né? Então, mesmo que a questão que a gente levantasse as diversas burocracias, etc., né, enquanto universidade, mas tudo foi decidido coletivamente. Nós tínhamos uma direção do colóquio que foi chamando todas essas pessoas. Então, era cerca de 100 pessoas, 120, e 80% era de várias lideranças, né, locais, né, locais e de fora que também tinham vindo. E, nesse momento, também foi muito rico, teve trabalho dos alunos, e foi premiações, e aí estava de vento em popa. Né, em 2006, a partir depois da primeira tese, que foi a nossa sobre a arquitetura e urbanismo sobre os assentamentos rurais, que foi sobre o MST no Rio Grande do Norte e em São Paulo. A partir daí, em 2006, já tinha muito trabalho lá no Rio Grande do Norte, já tinha muito trabalho em Pernambuco, já tinha muito trabalho que a gente viu de Carla, na época ainda era no Paraná, né? E a gente queria ver como era, queria ver como o pessoal estava trabalhando, e não só arquiteto e urbanista, a gente queria ver uma coisa coletiva, e tivemos muito isso. Né? E, a partir daí, a gente queria encontrar os parceiros, aí, como o Rodolfo estava mesmo se lembrando, e a gente foi para o Rio Grande do Sul para o encontro, e só tinha os trabalhos sobre a questão que nós chamamos do campo, e que vocês chamam rural. Chamamos do campo porque respeitamos os movimentos de educação que chama Campo Cidade. E aí são outros parâmetros que não tem, que dizem a mesma coisa, e o sonho de se transformar. Mas, então, a partir daí, a gente entregou ao ABS e disse: olha, sugerimos que vocês façam o próximo colóquio, porque a gente quer que isso some. E aí só foi a gente ver coisa linda, porque cada um, olha, quando me lembro demais, quando você colocou a questão que não era só no campo, que era nas águas e nas florestas, aquilo ali ficou a coisa mais poética, né? E, ao mesmo tempo, que nos mostrava a responsabilidade que a gente tinha de uma coisa que mal conhecia. Como é que a gente ia fazer nos igarapés, como é que ia fazer com as marisqueiras, como é que era aquilo tudo, tudo é uma incógnita. E isso eu acho que, para a juventude, essa incógnita deve servir como desafio para crescer mais, sabe? Mudar esse mapa do que a gente faz e fez. Né? Cada um que vai chegando vai trazendo novas formas. Né? Quando veio o terceiro colóquio e a inserção de vocês, que eu fui para aquele assentamento, cada vez que eu vou comprar pimentão, eu me lembro. Olha, o pimentão verde pode ser vermelho, pode ser amarelo, porque a gente tira antes, porque precisa do dinheiro. Não me lembro como era o nome do assentamento. Fazenda Larga.
Pronto. Então, eu me lembro dessas coisas. Então, a gente vai adquirindo... E nesse de hoje aqui, eu acho que já mostrou assim... Já nos mostra muita coisa. Então, é isso que eu acho, que eu espero que não falar muito sobre isso. Nós trabalhamos, sim, nós temos várias teses, dissertações e trabalho, mas o que a gente fez foi, por exemplo, enquanto não foi para a Caixa Econômica Federal, eu acho assim, com o INCRA, com toda a diversidade que tinha no INCRA, de pessoas que não eram aquelas que esperávamos, mas tinha as pessoas que queriam fazer a transformação, né? A gente fez muitas experiências e que deram margens a que as ATIs possam constituir, podemos trabalhar para fazer muita coisa, que seja feito o conhecimento coletivo respeitado. Chegou-se, inclusive, a fazer várias coisas com o INCRA nesse período. Quando começou com a Caixa Econômica Federal, ficou muito difícil, porque tudo era muito amarrado, não se podia sair daquele ali. Como é que você consegue... por exemplo, você não consegue receber, quando o pessoal que estava trabalhando, receber pela casa que está construindo, quando você não faz a primeira etapa, você não passa para a segunda etapa. Acontece que teve um assentamento que caíram raios 3 vezes no poço d'água. E sem água, como é que as pessoas podiam construir? Então, tudo isso era difícil, porque a Caixa Econômica não era o INCRA, não tinha maleabilidade. Mas, mesmo assim, tinham algumas pessoas ali que faziam a diferença. Tinha pessoas que tentavam mudar e tudo, e se vinha a Brasília, se discutia e tudo, e algumas coisas se conseguia. Então, isso faz com que eu acho que a gente... Eu queria deixar para vocês o seguinte, né, que o presente ele é muito importante, que é o presente de vocês. Não façam desse presente só uma maneira de se tornar professores para conseguir fazer alguma coisa. Façam agora ainda enquanto estudantes, façam enquanto professores, sem pensar nos pontos que vocês vão ganhar. Jéssica está aqui presente, né, que é uma pessoa do presente, que agora está no ápice, eu muito feliz com isso, com essa mistura que a gente está fazendo. E aí que eu digo, não contem pontos, porque se contar pontos, vocês se esquecem do essencial. O essencial é transformar. Pode ser que os pontos venham juntos, pode ser que não venham. Mas busquem transformar essa sociedade. É isso que eu queria dizer. E eu queria passar para o segundo momento maravilhoso, né, dessa oportunidade da gente debater, que é com o ABS. Depois vai ter com Lisa, com o pessoal de Brasília, pela segunda vez. Né? E várias coisas que Rodolfo colocou, momentos difíceis que tivemos, né? E difíceis porque quando tem a questão de dinheiro, as coisas mudam. Então, a gente vai mudar, mas mudando sabendo qual é a realidade, né? Porque a realidade é a gente transformar. Na verdade, eu esqueci de dizer que a primeira Não posso falar. Eu esqueci de dizer. Tem problema, não. A memória vai... Estamos juntas aqui, já são 30 anos, né, Amádia? Ó, para mais. Carla foi a primeira que trabalhou de graça. Imagina, não. No meio do assentamento. Estamos juntas, imagina. Então, primeiro, agradecer assim, imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, com pessoas tão potentes, mulheres maravilhosas, mulheres, homens, né, e pessoas que representam nossos territórios de múltiplas formas. É sempre uma alegria, Lisa, estar aqui com você, Rodolfo. E assim, gente, eu tenho que falar, né? A Amádia sempre me inspira e a Kemi também, né? Então, é uma inspiração coletiva aqui. Desculpa os rapazes, né? O Geninho, meu companheiro aqui também do lado,
Mas vocês veem que tem um grupo da Luluzinha aqui, né, Célia? Então, assim, tô aqui, ó, ela foi falando, eu fui anotando aqui. Gente, tem mais de 30 anos isso. A gente é nova, é porque a gente começou bem novinha, viu? Nós começamos nova nos assentamentos, viu? Então, assim, olha, eu me lembro ainda, em 95, eu nos acampamentos discutindo, né? Tinha acabado de entrar na escola de arquitetura e querendo discutir a habitação social rural. E era assim, meus professores olhavam para mim e falavam assim, de onde essa menina veio? Então foi um negócio muito muito diferente. Eu falei, não, eu vim da periferia, uma situação muito difícil, e para mim era muito legal estar fazendo arquitetura, na época um curso extremamente elitista, e aí fui trabalhar com o sem teto e o sem terra, né? E assim, foi aquela coisa que a Mádia está contando, né? Nós tivemos que convencer vários colegas, professores, de que era possível pensar a arquitetura que não fosse uma arquitetura para uma elite, que era o que a gente fazia, né, na década de 90. Então, imagina, logo ali depois da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, com toda a luta pela reforma urbana, pela luta, né, pela política de habitação, na década de 90, os cursos de arquitetura sequer, né, conseguiam dialogar com esse outro público. E eu fui, então, fazer essa formação pé no chão, né, praticamente indo para os assentamentos, discutindo a casa, discutindo a moradia. E quando a gente está no território, eu acho que essa mesa que nos antecedeu, é até difícil falar, né, porque contou tudo, né, a gente não precisava falar. Porque foi fantástica, assim, porque quando a gente vai para os territórios, a casa não é casa, né? A casa é casa-território, é casa-corpo, é casa-moradia, é casa-trabalho, é casa-vida, é casa-bem-viver. Então, existe um nível de complexidade, de harmonia, de integração, que só a ciência positivista, no seu imaginário eurocêntrico, que acha que é possível pensar de forma segmentada e fragmentada. E aí a gente vê, desde as experiências do território, e isso, né, que o primeiro colóquio trouxe, que o segundo avançou, e que agora a gente está aqui no terceiro e quarto trazem, que a casa é muito mais do que aquele risco, né, aquele projeto que a gente tanto almeja, que os alunos fazem, mas que é uma casa viver, né, que é uma casa que integra, né, todo um modo de vida, de uma especificidade que fala, né, das nossas liberdades, das nossas resistências, das nossas culturas e das nossas identidades. Então, eu acho que essa vivência que eu tive lá, né, nos anos 90, né, e que depois a gente conseguiu ver, né, nos quatro, né, nos 3 primeiros colóquios, que agora a gente traz isso, eu arrisco dizer que é revolucionário olhando para os cursos de arquitetura. Agora, daqui a pouco, o Genin vai falar de uma experiência fantástica que está em construção, né, e vai se desafiar a uma nova concepção de um curso de arquitetura que dialoga com os territórios, que é isso, né, que a Lisa faz na residência de forma tão primorosa. Mas eu não quero me delongar, mas talvez fazer alguns marcos, né? Pensando a casa território, a casa corpo, a casa, né, que discute as políticas públicas, que discute, inclusive, né, do ponto de vista de questionar as políticas públicas para que os projetos habitacionais não sejam homogêneos e hegemônicos. Eu acho que esse foi um papel muito, muito importante dos colóquios. E aí a agregação de diferentes temas que fazem parte desse bem viver. Então, quando a gente discute a casa e o território, a casa e o assentamento, lá nos anos 2000, né, Amádia, a gente discutiu os planos de desenvolvimento dos assentamentos, né, os antigos PDAs, talvez a maioria que nem vai se lembrar disso, né, mas o que eram os PDAs? Os PDAs eram o plano territorial do assentamento nos anos 90, nos anos 2000, foi uma forma ainda de sair das amarras do governo Fernando Henrique Cardoso, que fazia o assentamento, né? Liberava o crédito, liberava o curral, mas não liberava a moradia. Às vezes o galinheiro era melhor do que a casa da pessoa,
porque era um negócio, assim, um dissenso, né? Liberava a cerca, liberava o gado, mas não tinha energia para as pessoas morarem. Então, era um negócio de dissenso. E aí o esforço na discussão, já no final do Fernando Henrique, era trazer o planejamento do território para dizer, olha, o assentamento ele precisa ser implantado na sua plenitude, tem que chegar a estrada, tem que chegar a luz, tem que chegar a água, tem que discutir a forma de morar com as famílias, e aí vinha a casa, vinha a produção. Mas para isso tudo as pessoas tinham que ter a sustentação da vida, não adianta chegar lá sem ter uma condição mínima de sobrevivência, então o fomento tinha que entregar antes. E aí, felizmente, a gente conseguiu em 2003 a vitória do governo Lula, e aí abriu para nós uma perspectiva, com todas as contradições daquele momento, a discussão do Programa Nacional, né, de Habitação Rural, o início PNH Rural. Na época, eu ainda fazia parte do coletivo do MST, tive a oportunidade de participar da comissão inicial que discutia o PNHR, e aí o debate que vinha no PNHR era justamente isso. A casa não é só casa, é a casa território, precisamos discutir de forma integrada com os PDAs e precisamos discutir, olha só, vai se somando os temas, precisamos discutir com a assistência técnica. E a assistência técnica, ela não pode ser só assistência técnica das agrárias, você precisa ter as equipes multidisciplinares, né, desde o projeto social e os arquitetos, para discutir numa perspectiva multidisciplinar esse bem viver, essas condições. Lá em 2003, a gente avançou muito de lá para cá, mas obviamente que a gente ainda tem os desafios, porque os governos são uma eterna negociação. A gente avança, recua, Felizmente, né, seja Lula 1, Lula 2, agora Lula 3 e a Dilma, a gente olhando o que foi esse interstício penoso, né, do antigo presidente, a gente avalia que os governos, por mais dificuldades que a gente tenha na negociação interna, que os governos progressistas são sempre melhores do que esses governos da extrema-direita. Vivemos aí 8 anos, né, de um abismo total, de uma perseguição, de uma violência extrema, né, nos assentamentos, e isso vai se refletir no número de casas que foram feitas, né? Enquanto no Minha Casa Minha Dilma, quando a Dilma foi deposta, né, de forma extremamente violenta, né, nós tínhamos lá mais de 1 milhão e 800 mil unidades contratadas. Nos outros 2 governos que vieram, foram menos de 400 mil, e a gente pode contar nos dedos de uma mão quantas foram para o rural. Então, para vocês verem que os retrocessos foram muito grandes. E aí agora, no Lula 3, né, as agendas de novo se complexificando. A gente vem falando da importância da água. Sem água não tem vida, né? No cenário de mudanças climáticas, né, que o Acácio chamou bastante atenção. Então, de novo, o território é a casa com energia, discussão da matriz energética, discussão das fontes de água e a discussão das diversidades. Eu me lembro quando eu comecei lá em 97 com um assentamento. Comecei em 95 com os programas, mas em 97 nós tivemos o primeiro assentamento desapropriado no nosso país, que tinha uma RPPN, que foi o assentamento Canudos, 13 mil hectares. A RPPN era uma reserva particular de patrimônio natural, uma espécie, né, de uma reserva legal, uma área florestal, só que ela fica registrada em cartório e você não pode alterar ela, né? Ela é eternamente reserva. E aí, imagina, década de 90, nós tínhamos tido os massacres de 98, Corumbiara, Eldorado, 96, né, 95, os massacres contra os sem terra, né, aquela coisa terrível. E aí, naquela época, nós tivemos um debate muito, muito difícil entre os movimentos sociais e o movimento ambientalista. Eu acho que todo mundo vai lembrar, porque na mesma época nós tivemos o caso da Araupel, no Paraná. Quem que acompanhou é o grupo de São Paulo, né? A usina acompanhava, né? Tivemos o caso da Araupel, que é depois o assentamento Ireno Alves, que era uma região muito grande, remanescência de Mata Atlântica, e aí eram 2 debates simultâneos, o caso da Araupel e o caso do assentamento, né, Canudos. A questão era assim, os assentados vão destruir a mata, então tem que tirar, não pode ter reforma agrária nessas áreas.
o mesmo debate, né, que a gente vê hoje com os povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais vão destruir a mata, então nós não podemos deixar as resecas avançar, não podemos fazer as unidades de conservação de uso sustentável. Então, aquele debate que a gente enfrentava lá no final da década de 90 e início de 2000, que levou, inclusive, né, a uma situação bastante complexa, que foi o licenciamento ambiental da reforma agrária, fizemos todo um debate, volta, né, agora, olha só, moldado, né, de uma tentativa de restrição aos povos das águas e das florestas, né, Célia? Nós vencemos parcialmente esse debate na final da década de 90 e 2000, os 2 assentamentos saíram, a florestas não foi reduzida, muito pelo contrário. Inclusive, um aluno meu fez um mestrado bastante interessante, mapeando as áreas florestais nos assentamentos e comparando com as áreas de fazenda na microbacia que estavam esses assentamentos. Então, olha só que curioso, né? Os assentamentos muito mais proteção do que as demais áreas. E quando a gente olha os inúmeros trabalhos aí feitos, né, nas universidades ou nos institutos ou dos movimentos, mostrando que os povos das florestas são os grandes responsáveis pela manutenção da floresta em pé numa outra lógica. Então, a gente vê que hoje, né, nós temos um novo debate, né, agora uma aliança, né, movimento social e o movimento ambientalista na defesa da terra, né, naquilo que os movimentos sociais já falavam antes, vou chegar lá. E aí agora a gente vem fortalecendo, né, outras agendas. Então, o tema, né, da agroecologia chega nisso. Já vou encerrando, tá, Rodolfo? O tema da agroecologia chega nisso, né? Como a agroecologia ela se soma nesse campo, território, casa, corpo, né? E essa outra multidisciplinaridade. São muitas agendas que a gente vai se somando nesse percurso. E eu acho que isso é importante quando a gente fala de agroecologia, porque a gente está falando também do protagonismo dos povos, das águas e das florestas, e do protagonismo das mulheres. As mulheres no quintal. E eu fico tão feliz, olha só, vendo a Célia aqui, fui lá dar um abraço, porque a Célia ela vai falar, né, que é uma mulher que representa a força das mulheres da floresta, e uma mulher não só admirável, mas assim, ela representa aquilo que a gente vem discutindo, que casa não é só casa, é casa território, é a casa as mulheres, é a casa dignidade, é a casa floresta. E ela estava lá com a gente desde o início, né? E veio se aproximando. E eu acho que o colóquio ele traz isso. Quando a gente discute que as mulheres nem sempre tiveram chance de ser visibilizadas, e aí as pessoas perguntavam, mas professora Carla, você é arquiteta, você vai discutir casa, o que isso tem a ver com gênero? Tem a ver tudo, porque a agroecologia é feita pelas mulheres negras, pelas mulheres indígenas, pelas mulheres assentadas. E a moradia, ela é esse espaço integrado. Então, eu termino, gente, querendo agradecer imensamente, Lisa, Rodolfo, a oportunidade de estar aqui no Quarto Território, de encontrar a minha amiga Célia, de fazer outras amizades com a Sol e com outras todas mulheres, né, potentes que estão aqui construindo, né, esse lugar, que é o lugar de uma moradia integrada, dessa moradia território, dessa moradia corpo, dessa moradia que é o lugar do bem viver. Né? Oxalá nós vamos conseguir que as políticas públicas reconheçam essa diversidade, né, de casa, moradia. Muito obrigada. Pode ser? Gente, depois dessa, eu não tenho palavras. Passei a noite um pouco pensando em o que falar, mas a plateia que está aqui, eu queria colocar aqui cada alma que está presente nesse lugar. Cada alma guarda uma história, guarda um esforço, uma experiência que poderia estar aqui na frente, falando, contando cada história, né? E eu estou muito agradecida, muito obrigada, Rodolfo, muito obrigada, Lisa, e toda aquela turma que fez o início da mesa aqui, que fez a composição maravilhosa. Esqueci o nome do Sol, que da Solange é da comida, né, que alimenta a gente, maravilhosa. E
cantoria Morena, que nos envolveu de tal maneira que, assim, não tenho expressão. Muito obrigada. Né? E essa composição que vocês fizeram é maravilhoso. Eu não tenho... eu estou com uma memória bastante fragilizada, então eu não consigo guardar nomes, história. Passaram para mim e falaram assim, quem me conta? Não, eu não consigo contar muito. E todo esse engajamento político, na verdade, me falta um pouco. Né? Me falta um pouco. E por isso que eu faço parceria com as pessoas que fazem essa atividade, né? Engajamento político, de fazer... conseguir conversar e conseguir navegar, na verdade, nesse meandro político que é, para mim, assim, é uma seara muito difícil. Muito difícil, porque interesses são muito diferentes. Então, assim, se eu posso contar alguma coisa, é que eu sou japonesa, nasci no Japão, eu sou imigrante, naturalizei brasileira, eu devo a esse país, né? Eu escolhi ser brasileira, né? Então, eu devo a esse país que a minha formação, eu não paguei escola. Fiz todo meu estudo numa políticas públicas de ensino não pago. Né? E eu estou sendo remunerada pelo imposto do povo, de cada um que, né, em São Paulo, cada um que limpa a minha sala, que limpa, eles estão me pagando. Então, eu devo, é obrigação minha de devolver o mínimo para a comunidade, né, para o país. E, nesse sentido, o nosso grupo de pesquisa, que foi tão falado, que é o grupo de pesquisa que atualmente chama ABS, é um grupo de pesquisa que eu, quando me doutorei, em 92, ó o tempo, hein? 92, século passado. Aí, junto com o professor Chimbo, da Universidade Federal de São Carlos, a gente tinha uma parceria e montamos esse grupo de pesquisa, que na época chamamos de grupo GEAB, Grupo de Pesquisa em Habitação. O objetivo meu era de trazer materiais naturais, principalmente madeira, para compor a edificação. Por que eu não posso plantar, colher e construir? Né? Por que todo o componente da edificação é feito com minerais extraídos, que não tem devolução, não tem volta? Então, esse questionamento que me deu essa trajetória. Então, desde 93, iniciei com essa coisa de madeira na veia. E depois, em 2000, 97, a Lisa vai lembrar, 97 no ENEX, né? No ENEX com o professor Miguel Sattler, que introduziu a questão da dimensão da sustentabilidade, né? 97. Aí o grupo ampliou, em vez de só ficar na madeira, de sistema construtivo para habitação social, ampliou para a questão de sustentabilidade, ampliou para várias dimensões da sustentabilidade. E de lá para cá, em 2000, 95, já um pouco antes, 95, o grupo já atuava na região sudoeste do estado de São Paulo, que tem um ramal de fome no estado de São Paulo, que vocês podem pensar, o estado de São Paulo, o estado mais rico do país, tal, mas existe territórios no estado de São Paulo muito, muito precários, que é esse ramal que é paralelo ao litoral do Vale do Ribeira, acima, que tem uma mancha florestal absurda. E, no entanto, IDH baixíssimo. Né? Então, o grupo teve uma vontade de por que essa floresta, essa mancha florestal, não poderia ser canalizada para
melhorar o IDH dessa área, dessa região. E aí a gente entrou para fazer a parceria com o prefeituras do Itararé e Itapeva, mas veio nesse processo veio uma demanda de uma lista de 54 assinaturas de famílias da Fazenda Pirituba, que é um assentamento histórico, né? Um assentamento, uma ocupação que foi um movimento praticamente simultâneo à formação do MST, mas também foi um pouco antes. Então, tinha um grupo guerreiros, né, camponeses, que ocuparam uma fazenda que não tinha produtividade nenhuma, super detonada. E nós entramos para atender essa demanda de assinatura de 54 famílias. E a primeira conversa que nós fizemos, os moradores, os assentados dessa lista, chegou para nós, primeira coisa que eles falaram: olha, nós não somos pica-pau para morar na casa de barro, e nem, como é que é? Nem pica-pau e nem... Não, desculpa, troquei. João de Barro troquei. João de Barro para morar na casa de barro e nem pica-pau para morar na casa de madeira. De cara, assim, no primeiro encontro, falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi, ao longo de vários meses, uma conversa acho que está aqui presente quem acompanhou essa intervenção, a Nag está aqui, que mais? O Chico Barros, depois, né? O Everton. Então, a gente vem fazendo trabalho no assentamento desde dessa época, que foi 2000, a partir de 2000. Então, na verdade, o que eu estou querendo contar com isso? O Grupo ABS é um grupo que tem um espaço para acolher os graduandos, também de ensino médio, pode ser, um espaço para aprender, conviver com diferentes perfis e aprender que arquitetura e urbanismo pode ser e deve ser aplicado e devolvido para fazer projeto na área social e não para os madames. Né? Arquitetura e urbanismo tem que ser para quem realmente precisa. Quem realmente precisa são o pessoal mais pobre, que precisa de criatividade, gente, criatividade. Se a gente fala no curso tanto de criatividade, mas é uma criatividade dentro de um curso que tem, já está no tempo, né? Dentro de um curso que tem recursos né, de quem pode pagar, é uma coisa. Agora, ter criatividade para dentro de um recurso restrito, exíguo, e fazer acontecer, é uma outra criatividade que vai além só da técnica, mas vai além só da técnica, mas sim vai na transferência, não é a palavra mais exata, mas na construção coletiva do conhecimento acadêmico, que tem sua importância, seu valor, mas o conhecimento da população que nos recebe, que abre e convive conosco, é um conhecimento diferente que a gente está produzindo. Não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento também trazido da ancestralidade, tão bem comentado, tão bem falado, mas é um outro conhecimento que nessa interlocução resulta. Né? Então, isso, assim, registrar isso não é tão fácil. Eu só queria dizer que existem vários grupos de pesquisa no Brasil inteiro, que têm essa perspectiva de construção coletiva de um conhecimento distinto de um conhecimento simplesmente acadêmico. Né? E eu acho que é um espaço, e os arquitetos e urbanistas precisam ter esse saber, precisam conhecer esse outro lado, essa diversidade maravilhosa que é esse país,
Brasil, que eu agradeço de coração ter me recebido. E eu quero... Desculpa. Eu gostaria muito... Eu escrevi aqui... Não tenho palavras para repetir aqui, mas os programas, as leis e os programas de políticas públicas é sempre feito dentro de um gabinete. A gente tem que ouvir, tem que trazer as informações no chão, na ponta, né, de ouvir vocês, de ouvir a plateia, a mesa que estava aqui. Olha que ensinamento, gente. Agora, nosso papel da universidade pública, com a universidade pública, eu acho que é formar mais gente possível que tenha essa sensibilidade de atuar junto à sociedade, junto à comunidade, pensando nessa população que é tão castigada, né? E eu acho assim, fantástico. Muitíssimo obrigada. Completando, foi uma maravilha ver os nomes que aparecem nessa programação, rever todas as pessoas, né? Rever os meus ex-alunos aqui presente e atuando maravilhosamente. São todos muito espertos, de uma inteligência que eu invejo, uma inveja boa. Então, parabéns ao evento e gostaria de compartilhar cada minuto com vocês aqui, esses 3 dias do evento. Muito obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria começar dizendo que minha fala vai ser institucional. Eu aqui estou representando o NUPER, que é um desses muitos núcleos que a AQEME acabou de se referir. Muitos núcleos espalhados, mas nós temos um ativo que grande parte dos outros não tem. A gente está na mesma cidade do ABS, na mesma cidade da AQEME, com quem eu gosto muito de dizer que aprendo todos os dias. E sinta-se aqui abraçada, companheira AQEME. E, no mesmo estilo institucional, o que é o NUPER? O NUPER é um núcleo de pesquisa e extensão rural. Tem 10 anos de história e, como muitos outros núcleos, agrega estudantes, professores e interessados na temática da questão agrária. Partimos de um tripé: questão agrária, agroecologia e políticas públicas para o desenvolvimento rural. E, a partir desse tripé, uma amarração fundamental: rigor científico com compromisso político. Portanto, nós não vamos nunca estudar se o agronegócio é do bem ou é do mal. Nós vamos partir do pressuposto que o agronegócio é plantation moderna, sustentada na superexploração do trabalho das pessoas, no latifúndio que priva as pessoas de viver e de amar e que produz soja para alimentar porco na Ásia. E é a partir desse pressuposto que nós vamos estudar os impactos deletérios do agronegócio, que nós vamos estudar a potência da agroecologia e que nós estamos pensando as políticas públicas que são voltadas à agricultura familiar e camponesa, termo que nós não podemos abrir mão, agricultura camponesa. Nessa perspectiva, nós nos aproximamos, por suposto, do ABS, para além de fortes movimentos sociais, dentre eles o principal, que é o MST, e temos, nesses últimos 10 anos, estabelecido trocas, e, com isso, acho que esse é o motivo de nós, enquanto núcleo, estarmos aqui hoje. Compromisso político associado a rigor científico, que faz com que a gente trabalhe muito.
E nesse trabalho, entre muitas outras coisas, queria citar dois que estamos muito envolvidos agora, que um é um projeto junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhamos ao lado do INCRA, e estamos fazendo assessoria técnica e extensão rural agroecológica em todos os assentamentos federais do estado de São Paulo. São quase 140. E em todos os territórios quilombolas reconhecidos pelo INCRA, e lá se vão quase 50. Uma equipe de 50 extensionistas, associada a um grupo de pesquisadores, dos quais temos 3 aqui, Fran, Diogo e Everton, que tem um pé no ABS e um pé no NUPER. Estamos envolvendo a universidade para manter essa agenda. Outra pesquisa mais recente, financiada pela FAPESP, o Políticas Públicas da FAPESP, estamos avaliando avaliação e monitoramento da política pública de crédito e instalação nestes assentamentos federais no estado de São Paulo, contando com a facilidade de termos aí uma equipe de quase 60 pessoas. Trabalho esse que todos e todas que estão envolvidos com territórios vão poder colaborar conosco e podem se sentir impelidos a nos pedir também colaboração, porque estamos pisando em todos esses territórios e fazemos questão de colaborar ativamente com todos aqueles e aquelas que têm dificuldade de pisar nesses territórios, ou mesmo uma questão de tempo de levantar uma massa de dados em curto espaço. Eu acho que aí a gente afina parcerias institucionais para o bem da pesquisa e para o bem da questão agrária, que é uma temática que a gente está tentando manter viva na universidade. E caminhando para o final da minha fala, universidade. Né? A Kemi também fez referência, as outras colegas também fizeram referência. Eu gosto de dizer, e ninguém precisa concordar comigo, que a universidade não é uma ilha de saber cercada de qualquer coisa, um oásis do conhecimento. Eu gosto de dizer que a universidade é uma amostra da sociedade. E para aqueles e aquelas que têm dificuldade de entender a minha analogia, eu sempre brinco. O professor de estatística, numa primeira aula, se quer te ensinar o que é uma amostra, lhe pergunta: você precisa beber a garrafa inteira de café para saber que ela está sem açúcar? Não. Voltando à ideia de universidade, a universidade é uma amostra da sociedade. Lá na UFSCar, e acho que não é diferente na UNB, lá nós temos progressistas, conservadores, gente do bem, gente que defende uma tal família de bem, temos bolsonaristas, temos inclusive monarquistas, temos toda uma sorte de pessoas que faz com que, para pensar uma bolha, um oásis ou uma ilha, a gente está no limite infantizando ou romantizando. A universidade é território também de disputa. Então, esses núcleos e esses eventos são territórios de disputa, porque para eles existirem, a gente enfrenta uma sorte de dificuldades. Portanto, senhoras e senhores, sintam-se agradecidos por montar este colóquio, que é mais que um colóquio, é um território de resistência para pautar um tema importantíssimo, que é o habitat, e eu vou ficar muito feliz se no próximo, no 5º, estivermos aqui construindo coletivamente. Contem com toda a nossa energia e com todo o nosso empenho e compromisso político. Obrigado. Muito bom dia a todos e todas. Eu estou aqui um pouco tímido frente a essa mesa. Chegando agora no colóquio, eu acho que talvez a Amádia, recentemente eu li muita coisa sua, muita coisa das suas orientandas, então agradeço muito. E eu sou da Universidade Federal de Goiás, de um campus que não fica na sede. A gente não está em Goiânia, a gente está numa cidade no interior do estado, a cidade de Goiás,
que é uma cidade, né, um município que tem 25 mil habitantes e 24 assentamentos do MST. É um município que é patrimônio da humanidade, mas que as pessoas não estão conseguindo mais morar no seu centro histórico. É um município com muitas contradições. E a Universidade Federal de Goiás chegou nessa cidade por meio de uma política pública que é o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária. Foi uma turma de direito para beneficiários da reforma agrária que criou o Campus Goiás, lá na cidade de Goiás. E, dentro desse contexto, depois com o Reúne, é criado o curso de Arquitetura e Urbanismo em 2015, 10 anos que o curso tem, um curso muito recente. E agora a gente está com um desafio que a gente está muito ansioso por conseguir, que é a criação da primeira turma de Arquitetura e Urbanismo para beneficiários da reforma agrária. Né? Eu acho que é um... Se a arquitetura e urbanismo, né, se esse aqui é um espaço de resistência para mostrar um outro lado, né, outras possibilidades do campo da arquitetura e urbanismo, você falar de outros atores produzindo arquitetura e urbanismo dentro da universidade é algo bem desafiador e promissor também. Né? Eu acredito que quanto assentados, quilombolas, tiverem fazendo esse curso, tiverem em outra posição, a nossa discussão sobre o habitat camponês, rural, das águas, das florestas, ele vai melhorar também. Né? Acho que ajudar na formação de novos atores com repertório da arquitetura e urbanismo vai enriquecer a todos. Né? Então, o Campus Goiás está com esse desafio. Eu acho que esse colóquio, para nós, é muito importante para a gente aprender também, para começar essa nova empreitada. Que tudo indica, a gente assina o TED ainda esse mês e a turma começa, aí vamos ter o processo seletivo no início do ano e a turma deve começar em março. Dizer que, né, que essas iniciativas aqui, estando na mesa, eu estou meio perdido aqui na fala, mas, né, como que é importante essas pessoas que estão aqui, a Carla, que é colega de instituição, mas também, né, que tem um diálogo, sobretudo com os nossos alunos, né, o Léo e a Brenda agora, e a Kemi também, que recebeu lá no ABS 2 egressos nossos, o Léo e o Renan. Né? Então, assim, apesar da gente estar fora do eixo, a gente está conseguindo dialogar com o Brasil, né, com as diferentes pesquisas e perspectivas que se apresentam. Né? Eu agradeço muito, agradeço muito o convite do colóquio para estar aqui e espero aprender muito durante essa troca e que essa troca seja, esse seja apenas o início, né, de parcerias e tudo mais. Obrigado. Tá falando. Que emoção, né? Vocês viram, né, gente? Eu vou sentar aqui para o UNB estar presente, né? Para a foto, né, da histórica. Não precisa ir para o meio, não. Deixa o meio para a nossa pioneira. Sim, senhora. Você fica aí, eu fico aqui. Mas foi muito importante a mesa institucional ser depois, né? Porque a gente teve primeiro as comunidades falando, o território falando, depois as professoras pioneiras, né, os professores, e depois a mesa institucional, né? Porque aí dá, né, toda uma bagagem, né, para a gente discutir política pública, né? Discutir a universidade que queremos, né?
Então, assim, foi muito estratégico, a gente agradece muito, né? A Universidade de Brasília, a gente, como o professor falou, é um território que a nossa residência multiprofissional é um território de resistência, não é fácil. Eu falo que a gente tem uma torre de Babel. Então, coordenar uma torre de Babel não é fácil. Cadê os residentes? Estão todos ali, né? São saberes diferentes, territórios diferentes, né? Interesses diferentes, prioridades diferentes. Eu fui pedir conselho para o decano de assuntos comunitários e falou assim: professora, você não vai agradar ninguém, sinto muito. Continue o seu trabalho, segue o que vocês propuseram fazer, porque é muito difícil mesmo, né? Porque nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Não está pronto, nós estamos aprendendo. Então, são os microprojetos nos programas de ação local que a gente faz interligados junto com as pessoas do território. É muito complexo, né? Mas a gente está muito feliz com o que a gente tem conseguido das continuidades, né? Quem participou da Residência 1 vai para a Residência 2 nos ajudar com outros projetos, né? E a gente vai aprendendo nessa ciranda, né? Acho que eu me sinto assim, uma aprendiz. Aí as pessoas pensam: você é especialista em quê? Em nada. Não sou especialista em nada. Nem em pessoa. Na verdade, a gente tenta conectar pessoas e ideias para a gente trazer a universidade pública, que é um bem público. Outro dia eu ouvi uma frase, né, que a universidade não é prestadora de serviço, a universidade é um bem público para transformar a sociedade, junto com a sociedade. Então, a gente tem que lutar por esse bem público, porque, se for prestadora de serviço, ela pode ser privatizada. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer essa oportunidade que todos estão tendo, né? Então, é isso aqui, gente, é a universidade que a gente acredita. Por isso que é importante a mesa da universidade, né? Então, vamos tirar a nossa foto? Cadê os fotógrafos aí? Tira a cadeira, né? Tá. Você, eu acho que tinha que explicar. Eu sou muito grande. Eu não tenho como, se um dia não está sendo gravado.